preguiçosa, procrastinadora e indisciplinada. Algum desses elogios aí já passaram pela sua cabeça quando você não consegue ser constante em algo? Ou simplesmente quando você não consegue terminar e começar e terminar alguma coisa por aí? Pois é, essa é uma forma extremamente autocrítica de lidar com a sua falta de constância e que não te ajuda a lidar com isso de uma forma saudável. E pelo contrário, faz com que você permaneça nesse lugar e sempre girando naquele ciclo de querer começar, não terminar, se frustrar, se achar a pior pessoa do mundo por isso, indisciplinada, preguiçosa e assim por diante. E adivinha, enquanto a gente não entender por que isso está acontecendo com você, vai ser sempre cada vez mais esse ciclo se repetindo na sua vida. Eu sei que ser constante é algo super importante para algumas pessoas, inclusive para você, né? Se você está aqui nesse vídeo, você está buscando ser uma pessoa muito mais produtiva e constante, é isso aqui que eu quero te ajudar. Bora pro vídeo. Antes de eu te entregar aqui algumas ferramentas importantes sobre constância, eu quero falar duas coisas importantes sobre ela. Primeiro, constância está ligada diretamente com a nossa crença de autoeficácia. A autoeficácia ela é um dos pilares da autoestima, que é a nossa capacidade de executar tarefas de forma eficiente, inclusive de começar e terminar coisas. Ou seja, todas as vezes que você começa algo que você não termina, ou que você não consegue ser de fato constante em longo prazo em algum objetivo que você tenha, você está afetando diretamente esse pilar da autoestima e, consequentemente, a sua autoimagem vai lá para baixo. E é por isso que às vezes você tem esse pensamento de ser preguiçosa, indisciplinada, procrastinadora, o que faz você de fato se afundar cada vez mais nesse comportamento ruim que é a falta de constância. E a segunda questão é que é um comportamento que deriva daquela virtude da fortaleza. Por isso que quando você começa as coisas e não termina, a gente se sente fraco e limitado. Justamente porque afeta essa virtude, que é uma virtude importante também. E, consequentemente, todas as vezes que você começa coisas e termina e alcança um objetivo que é importante para você, a sua autoestima fica muito mais fortalecida e, consequentemente, você se sente seguro e muito mais confiante para alcançar outros objetivos maiores e melhores aí de acordo com aquilo que você quer conquistar. E além da constância, também ser um hábito. Então, às vezes, entre todas as outras questões emocionais que envolvem isso, né? Envolve valores, envolve crenças. Inclusive, eu falei sobre isso num vídeo ao vivo que tem aqui, que foi a Power Class, que tem toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, a gente se encontra ao vivo. Então, eu falei um pouco mais dessas questões emocionais que estão por trás da falta de constância. E, além de tudo isso, ela é um hábito também. Então, às vezes, a gente já tá meio que acostumado a que tá tudo bem, começar as coisas e não terminar. E quando você consegue caminhar para resolver essa questão, ou seja, passar para ser muito mais realizadora do que procrastinadora e inconstante, você afeta todas as outras áreas da sua vida, porque ela é como se fosse um hábito angular, sabe? Um comportamento angular é aquele que você muda um ponto que afeta todas as outras áreas. Então imagina, se você tem dificuldade aí de engatar numa alimentação saudável, ou de fazer atividade física, ou até mesmo de estudar, ler um livro, qual o impacto que, se você começa algo e termina nessas áreas, teriam em outras áreas da sua vida? Principalmente em relação ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então é muito importante a gente olhar para todas essas camadas. Além da virtude, olhar para as questões emocionais e olhar também para os hábitos, porque tem pessoas que já encaram desistir como se fosse algo natural para elas e a gente precisa tomar muito cuidado com isso aí, porque isso atrapalha muito as nossas realizações. Ok, Tati, entendi o que é ser constante, entendi que tem as camadas e eu quero que depois você assista, inclusive, a Power Class, que saiu nessa segunda-feira aí para você observar uma camada muito mais interna, né? Para explicar o porquê de fato as pessoas não conseguem ser constantes. Mas aqui eu quero te dar estratégias, trazer estratégias para que você consiga desenvolver essa bendita e ainda esse ano de 2024, né, que é o ano que a gente está gravando esse vídeo, consiga alcançar algo importante para você. Porque sim, estamos no começo do mês de outubro, ainda tem outubro, novembro, dezembro, que tem muitas coisas que você pode realizar. E um objetivo você consegue concretizar aí, óbvio, um objetivo de curto prazo, né? Então é importante. Bora lá? Separei aqui questões importantes para você. Primeiro, já que a gente começou a falar de objetivo, foque no que realmente importa. Isso aqui é fundamental para que você seja constante. O que realmente importa, Tati? Aquilo que faz sentido para você. O que você quer alcançar? Porque quando a gente fala
de objetivos, às vezes a gente sofre muitas influências externas. Então fica, o que o fulano disse, o que o Beltrano disse, porque a blogueira fulana de tal. Não, aqui é a hora de você silenciar essas vozes e focar naquilo que é importante para você. Então, o que você realmente quer? O que de fato é importante para você? Usar esse último trimestre do ano para focar em algo que é importante e começar e terminar, nem que seja um livro, por exemplo. Se você passou o ano inteiro sem ler, é um hábito que, se fizer sentido para você, você consegue terminar em 3 meses aí, certo? Então é muito importante você focar em algo que faça sentido para você, porque não existe, coisa linda, você ser constante em algo que absolutamente não tem nada a ver com seus valores e muito pouco faz sentido para você. Então, busque o seu real objetivo, sinta isso, né? Não só racionalize, mas sinta, será que isso de fato faz sentido para mim? E eu tenho certeza que vai ser diferente aí para você, certo? Segundo ponto importante é clareza. Então eu sempre falo sobre clareza, né, em todos os meus conteúdos aqui, lá no Instagram, o quanto que é importante eu saber para onde eu estou indo. Então eu sei o que eu quero e eu sei para onde e como eu vou chegar lá nesse objetivo final, não é mesmo? Então a clareza, o que justifica a constância? A clareza. Então eu preciso ter algo palpável que justifique o meu caminhar nesse dia a dia. E isso é a clareza não só do meu objetivo lá, o objetivão que eu tenho, mas a clareza dos passos que eu preciso dar. Porque imagina, se você tem um objetivo grande, ele precisa ser mastigadinho ali durante os teus dias. Até porque você não vai alcançar esse objetivo grande do dia pra noite, concorda? Só que a gente precisa se apegar a algo que faz muito sentido para você. Isso precisa ser claro para você, porque eu já conheço, tenho várias alunas e pacientes que já passaram por esse processo de começar e terminar coisas, mas não porque elas simplesmente eram assim, mas porque às vezes elas estavam pegando sonhos e objetivos de outras pessoas. Então, quando a gente fala sobre clareza e objetivo, é importante que seja algo para você. É aquilo que vai te motivar a ser constante, porque eu preciso disso pra gente se apegar, tá? É isso que vai fazer a diferença para você. Então, importante aqui um terceiro ponto que eu separei aqui para você. Conexão com valores pessoais. Gente, motivação, ela tá relacionada a valores pessoais, assim como a constância também está. Imagina, se eu quero muito engajar num projeto, mas alguém diz para mim que esse projeto é, sei lá, por conta das árvores, dos pássaros lá, não sei das quantas, de um país que você nem conhece. Qual a chance que você tem de engajar num projeto desse, se isso não fizer verdadeiramente sentido para você? Então, isso não está dentro do seu cenário de valores. A gente sempre tem os 5 valores básicos que direcionam a nossa vida. Inclusive, eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal, que é o Despertar, que uma das aulas ali que a gente tem é sobre valores e propósito. Porque a gente precisa se apegar a algo. Não adianta você querer fazer escolhas sem saber quais são os seus valores pessoais. Isso só vai fazer com que você atrase o seu próprio processo. E isso faz com que você tenha dúvida, com que você ouça muito a opinião dos outros, que isso aqui é outro perigo super importante de te alertar aqui. Se você não tem conhecimento de quais são os seus valores, do que direciona a sua vida, é como se a gente estivesse no escuro tentando achar alguma coisa que a gente não sabe o que é. Porque daí eu não consigo tomar uma decisão acertada. Vou te dar um exemplo. Eu escolhi trabalhar no digital, por exemplo, porque eu tenho um valor de liberdade. Então, eu sou natural de Manaus, hoje eu moro em Florianópolis. Se eu tivesse, por exemplo, construído um consultório, um estúdio, algo lá em Manaus, não pretendesse sair de lá, eu estaria lá até hoje. Porque se eu não tivesse o valor de liberdade, eu estaria lá até hoje. Porque o que eu faço aqui, eu posso fazer lá também. Óbvio que o cenário é outro, enfim, muitas coisas são diferentes aqui também. Mas é importante você entender o que você valoriza e o que você valoriza vai pautar as suas decisões lá na frente. E isso é que vai fazer com que você tenha muito mais força e energia para engatar na motivação necessária, certo? Então, um quarto passo importante aqui, onde você quer chegar sendo constante? Por que eu quero ser constante? O que você quer alcançar? Ah, Tati, eu já estabeleci esse objetivo. Ok, mas aqui não é só sobre objetivão, é sobre objetivos semanais, quinzenais, mensais que vão te levar para lá. Mas você entende que são perguntas diferentes? Você ter clareza é diferente de você arrumar de fato o seu porquê. Porque o seu porquê vai estar vai estar relacionado com os seus valores pessoais. Então, eu quero fazer isso porque eu vou ser uma pessoa melhor, porque eu vou ter melhores relações, porque eu vou estar muito mais desenvolvida, eu vou ter mais saúde física e mental.
exatamente é aqui que a gente vai se agarrar também. Todas essas questões são importantes, mas essa aqui é uma das fundamentais. Por que eu faço academia todos os dias? Além de querer ser uma grande gostosa, é porque isso controla a ansiedade, porque isso melhora o meu humor, porque isso, óbvio, me traz uma estética que me agrada, é algo que eu gosto, e porque isso vai me trazer saúde, longevidade. Então, se eu quero viver muito, eu quero viver muito com saúde, eu preciso começar hoje, certo? Não adianta deixar pra fazer isso quando eu tiver lá 70, 80 anos, se for da vontade de Deus que eu chegue lá. Então, é sobre os passos, certo? Mas por que você faz isso? Porque eu não quero ser só uma grande gostosa hoje, saudável hoje. Eu quero isso a longo prazo, certo? Então, a gente se agarra nisso e isso dá muito mais energia pra gente também. Tudo bem? E aí, pensar nesse longo prazo é muito importante, que é o que eu tô te falando aqui, né? Que é uma coisa que pessoas de sucesso fazem, é pensar no longo prazo. Toda vez que você foca em algo agora, em imediatismo, você desiste. Porque você não vai ter o resultado que você busca com coisas verdadeiramente importantes e valiosas no agora. Você não vai conseguir. Porque tudo que é muito valioso e grandioso demanda tempo da gente. A gente vai falar sobre tempo aqui também. Então é importante você entender esse processo aqui agora e entender como que você vai pensar no longo prazo e quais são as ações que você vai tomar, obviamente, para ir alcançar esses objetivos a longo prazo. Porque não existe pessoas que têm sucesso em qualquer área da vida que elas pensem só no hoje, só no agora, só na recompensa imediata, só no que eu posso conquistar de hoje para amanhã. O foco está sempre no longo prazo. Então, não queira ter disciplina só em um dia. Toda a sua disciplina só em um dia. Então, sabe aquela pessoa, que eu tenho certeza que não é você, tá? Aquela pessoa que procrastina, aí tem um dia que ela acorda cheia de energia. E aí, nesse dia que ela acorda cheia de energia, ela fala, nossa, hoje eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. E aí ela faz uma lista enorme de coisas que ela tem que fazer. Qual o problema disso? É que você quer resolver grandes problemas difíceis com uma solução fácil, que é simplesmente fazer uma lista ali. Só que você acaba subestimando o seu tempo, não entende o seu tempo real com o tempo real com o tempo imaginário, porque às vezes a gente acha que tem um tempo que a gente, na verdade, não tem. E isso acaba te atrapalhando ali, porque quando chega no final do dia e você percebe que não conseguiu alcançar tudo aquilo ali, você se frustra. E aí vem um enorme sentimento de incapacidade novamente, aí você sente vontade de desistir porque você não consegue fazer. Então, estabelecer metas reais diárias é fundamental para você manter a sua constância também, tá? Fica de olho nisso. Porque às vezes você se sobrecarrega muito com atividades, muito, porque quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer resolver coisas às vezes de 3 meses acumulados em um dia, e aí como você não consegue, você se sente incapaz e aí volta todo esse ciclo novamente, tá? Então toma cuidado com isso aí. E antes disso, ou depois disso, tenha um como. Então não é só sobre, ok, Tati, eu entendi quais são os meus objetivos, eu entendi a clareza, eu entendi que eu preciso focar aqui em pequenas coisas, porque senão eu vou ficar assoberbada de coisas para fazer e vai ser só mais um ponto para eu ficar ansiosa. Mas como que eu faço isso? Quais são as ferramentas que você vai usar? Por isso que a gente entrega dentro do programa bem bonitinho as ferramentas, os OKRs, tudo que a gente precisa fazer ali para desenvolver de fato os nossos objetivos. Porque o como ele é muito importante, tá? Porque é ele que vai garantir a sua ação. Se não acontece, o outro passo aqui, ó, a gente começa a dar desculpa. Ah, eu não tenho como fazer isso, porque eu não tenho o melhor cenário, eu não tenho a melhor iluminação, eu não tenho o melhor celular, eu não tenho o melhor livro, eu não tenho o melhor caderno, eu não tenho... E aí você começa a inventar um monte de desculpas para justificar a forma que você vai parar esse projeto, desistir desse projeto no meio do caminho. Então, eu não vou ler porque eu não consigo acordar cedo. E aí na tua cabeça tá que acordar cedo, você tem que acordar 5 ou 4 e meia da manhã. E não é sobre isso. Às vezes 15 minutos antes que você acorde e consiga fazer a leitura de 2, 3 páginas de um livro já é super importante. Já ativa a tua crença de eficácia, de que caramba, eu consigo. E eu tenho certeza que você deve ter aquele hábitozinho, ó, abrir o olho e pegou o celular, né? E que tal abrir o olho e pegar um livro para ler? Será que isso não melhoraria também o meu dia e o meu senso de autoeficácia? Então é importante olhar para esse lugar também. Como eu vou fazer isso? Coloca isso aí pra você. Como que eu vou fazer? Quais são as ferramentas que eu vou usar? Onde que eu vou buscar essas ferramentas, tá bom? E conhecimento é poder, a gente sabe, né? Conhecimento liberta. E aí, pra gente não cair nesse marasmo das desculpas
de não ter o melhor cenário, de melhor tudo, é preciso você entender os seus próprios processos, que aí a gente tem outras questões aqui sobre ambiente. Então, tanto o ambiente físico, tanto o ambiente virtual, é importante você cuidar. Porque daí eu tô aqui no ambiente virtual me comparando, que eu já fui essa pessoa, tá, gente? Eu olhava aqui um vídeo no YouTube e falava, nossa, eu não vou gravar um vídeo pro YouTube, eu não tenho um cenário. Inclusive, eu procrastinei muito começar no YouTube há um tempo atrás, porque na minha cabeça não tinha um cenário. E hoje a gente vê vídeos incríveis com fundos assim, né? Hoje a gente tem um cenário, tem luz aqui e tal, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. Então, essa questão do como ela é tão importante porque ela vai direcionar o seu processo. Porque, novamente, qual é o padrão que você tem, né, de coisas para desistir? Às vezes você tá sempre ruminando as mesmas coisas. Então, eu começo, acho que eu não tenho melhor nada, melhor tudo, melhor não sei o quê, então eu paro no meio do caminho porque aquilo não tá sendo suficiente. Isso é um padrão de comportamento que tá dizendo algo sobre você. Então, entender quais são as suas desculpas também faz parte do processo. Opa, tô começando a dar essas desculpas aqui, deixa eu olhar pro que eu tenho, vou fazer com o que eu tenho e isso vai me ajudar bastante, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Faça o que é importante primeiro. Então, óbvio que a gente tá muito mais energizado, né? Muito mais produtivo pela parte da manhã. Então, se você tem essa disponibilidade, fazer aquilo que é mais difícil para você pela parte da manhã, faça, né? Eu vou começar a compartilhar aqui alguns vlogs com vocês, porque tudo que é mais desafiador, que requer muito na minha cabeça, como estudos, por exemplo, eu sempre jogo para amanhã e aquilo que é mais dinâmico eu jogo para tarde e noite, né? Como atendimento, gravações e tal, tudo eu jogo mais para esse horário porque eu me sinto mais confortável assim, porque de manhã a nossa energia mental tá mais revigorada depois de uma boa e bela noite de sono, não é mesmo? Então é muito importante você cuidar disso também. Faça aquilo que é importante para você primeiro, tá? Ou então aquilo que é mais desafiador também. Tem um livro de hábitos, não lembro agora, que ele fala: se você tiver que engolir um sapo, engula ele de manhã. E se você tiver que engolir 2, engula o maior de manhã. Então é importante também você fazer isso aqui, tá? Selecione as suas opções e foque nos passos. Isso aqui é fundamental, tá? Selecionar as opções e focar nos passos. Eu sempre recomendo que você tenha uma única opção. Como eu falei lá no começo do vídeo, olha para o objetivo que você quer. O que você quer alcançar? Você tem clareza do caminho? Qual é o caminho? Você sabe quais são os valores que você vai se apoiar, se agarrar? Quais são suas habilidades, seus pontos fortes? Porque no meio do caminho você vai sofrer com desafios, todo mundo sofre, a gente não vai querer fazer todos os dias, tem coisas que a gente não vai estar disposto. Então, o que vai te apoiar nisso? O que você vai se agarrar, tá? Então, é importante isso também, selecionar e focar nesses pontos. Senão você vai começar um monte de coisa e não vai terminar, certo? E aí aqui, aprenda a lidar com a bendita da ansiedade e o imediatismo, gente. A impaciência no processo é algo que acaba com qualquer sonho. Porque imagina, como eu já falei aqui pra você, tudo que é grandioso e valioso demora tempo para construir. A nossa saúde, se você passa uma vida inteira deteriorando a sua saúde, não é da noite pro dia que você vai recuperar. Não é da noite pro dia que você vai se desenvolver. Não é da noite pro dia que você vai conseguir as coisas. Só que eu entendo você também como um ser humano normal, né, aqui compartilhando com você. Eu também tenho meus imediatismos. Só que a gente tem que ter cuidado, porque isso faz com que a gente desista de coisas importantes no meio do caminho. Para pensar, quantas coisas você já desistiu aí no meio do caminho, simplesmente porque você não viu o resultado que você queria ver imediatamente. Quantas coisas você já deixou de lado porque você não viu aquilo que você queria ver de imediato. Não teve paciência e depois olhou, caramba, se eu tivesse continuado, se eu tivesse terminado, e aí talvez eu estaria em outro lugar, eu estaria bem melhor, né? Então, existem diversas questões aí que a gente acaba abandonando no meio do caminho e que trazem diversos malefícios pra gente. E eu não quero que isso aconteça com você, tá? E antes de eu terminar aqui o vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Se você gosta desse tipo de assunto, a gente tem lives ao vivo aqui toda segunda às 20 horas, horário de Brasília. E agora a gente vai ter vídeos também. Eu vou compartilhar alguns vlogs aqui da minha rotina com você. Eu espero que você goste. Mas para você receber, se inscreve no canal e ativa o sininho também para o YouTube te notificar e todas as vezes que tiver novidades por aqui, certo? E a única forma de você elevar a sua autoestima é fazendo coisa linda, é tendo realizações. Tava compartilhando esses dias com uma pessoa que eu tava atendendo, que por mais que você ganhe R$1 milhão, R$1 milhão aí, e você usufrua desse dinheiro e tal, nananã, ele não vai fazer com que o seu senso de autoeficácia melhore.
Acredita? Porque o nosso senso de autoeficácia, ele só melhora com a gente fazendo, entrando em ação, movimento. Então você precisa ter aquele gostinho de, caraca, eu consigo fazer isso, para que você seja cada vez mais saudável emocionalmente e tenha uma autoestima estruturada também, né? Uma autoestima forte, desenvolvida e, consequentemente, vai te trazer muitos recursos, muitas coisas, né? Se você quer participar de um ambiente fortalecedor também de autoestima e desenvolvimento, aqui embaixo a gente vai deixar um link sobre a mentoria, né? Sobre o nosso processo de programa Despertar, que é um programa de desenvolvimento que a gente trabalha todos esses pilares emocionais, internos, de crenças, planejamento, rotina, hábitos, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí na sua jornada de desenvolvimento. Curtiu esse vídeo? Curte bem aqui embaixo, não esquece de compartilhar e inscrever no canal, e a gente se vê no próximo. Um beijo pra você.